O Clube do Porto, então, que visita Famalicão, a equipa de Sérgio Conceição vence por 2-1 a equipa de Ivo Vieira, num jogo em que o Futebol Clube do Porto começa muito bem, uma primeira parte de excelência, com os golos de Tony Martínez, a enfrentar sempre uma linha de 5, formada defensivamente pelos jogadores do Famalicão. Na minha opinião, o Porto foi sempre controlando quase todos os momentos de jogo. O Famalicão apostou também numa dupla do meio campo com David Tavares e Pepe Rodrigues. Enquanto o Futebol do Porto também, nessa mesma senda, tinha o meio campo a 2, com Bruno Costa e Uribe. O que vai terminar depois são as dinâmicas das equipas, enquanto o Famalicão, na parte ofensiva, está manco de soluções. Ivan Jaime foi o ponta de lança e é mais um médio ofensivo, ou então um jogador que parte das linhas para dentro. Ivo Rodrigues no lado direito, o Bruno Rodrigues do lado esquerdo. O Ivo também depois sai, é substituído aos 40 minutos, mas são dois extremos que vão ajudar muito os corredores laterais. E o Famalicão nunca conseguiu contrariar a dinâmica do Futebol Clube do Porto, quando o Porto é falso que tenha meio campo a 2, porque depois a dinâmica que o Porto traz para o seu jogo é que consegue injetar sempre Otávio no corredor central, e depois o caso Taremi, que vai prejudicar muito a organização defensiva da equipa do Famalicão, e o Porto foi dominando esse espaço na primeira parte. Um Famalicão mais retido naquilo que é o seu jogo, saía quase sempre em transição, e o Porto sempre em posse na primeira parte, mas depois, por volta do minuto 27, foi a pausa para a hidratação, e depois minuto 30 há aqui uma diferença em termos táticos do Famalicão, que faz com que o Porto depois tenha alguma dificuldade de encontrar o seu jogo entre linhas por parte de Taremi, mas por outro lado deixa fugir o espaço entre linhas com Otávio. Se não funciona com Taremi, vai funcionar com Otávio, e aí os dois golos do Futebol Clube do Porto foi muito isso. O primeiro golo num espaço entre linhas de Taremi e o segundo golo num espaço entre linhas de Otávio, através de um excelente passe de Bruno Costa. Mas o Fama foi alterando essa situação e acaba por alterar a estrutura, soltando o penetra. O Fama estava com 3 centrais, o Richelli, o Batu Benfica, que é um francês, e tinha o penetra. O facto é que depois solta o penetra para reduzir esse tal espaço entre linhas, apostando praticamente num 4-3-3 em que o penetra era o vértice do triângulo. Em situações defensivas encaixava-se na linha, mas depois saía. E então o Famalicão foi reduzindo esse espaço entre linhas sobre Taremi, o que depois fica curto, porque é mais uma marcação de referência, não zonal, mas referência ao homem, e depois fica curto nos lados dessa referência ao homem, onde aparecia sempre Otávio, e o Fama foi reduzindo um pouco esse erro e foi também crescendo através das suas substituições por parte do Fama. E o Porto também foi decrescendo muito por parte da gestão de banco de Sérgio Conceição. Muito porque o Porto precisava de um meio campo para meter gelo, e um meio campo de força e mais presencial, e Sérgio Oliveira não trouxe isso no momento que era preciso. E o próprio Zaidu revelou-se que está a léguas de ter aquela qualidade individual para reforçar o Porto no lado esquerdo. Tanto é que é o próprio Zaidu que oferece a transição ofensiva à equipa do Famalicão. O Porto sofre mais no final do jogo, é marcado um golo a favor do Famalicão, em que o próprio VAR anula o golo do Fama, faz com que o Porto conquiste 3 pontos muito difíceis num campo como o do Famalicão, e dado o contexto do desenrolar do jogo, aquela parte final foi muito complicada para a equipa de Sérgio Conceição. Aquela forma como eu apresento aqui no meu quadro tático, eu não explico desde a primeira fase de construção até passando pela fase intermédia e acabando na fase da finalização. Isso também faz parte já do modelo de jogo. Eu gosto muito de explicar aqui nos vídeos a forma e o desequilíbrio que as equipas encontram, tendo em vista os seus objetivos. O Famalicão começou tal como esta linha de 5, com este meio campo a 2,
e depois com os 3 da frente. Ivan Jaime parece-me curto para a posição 9, até porque o Famalicão também está curto nesta situação, com muitos jogadores que não estão disponíveis, mas o facto é que este Futebol Clube do Porto conseguiu sempre encontrar o tal espaço entre linhas, na medida em que o Porto, quando construía, projetava os seus laterais, os extremos vinham um pouco dentro, Otávio sempre dentro, e Luís Dias ficava num espaço intermédio entre o corredor lateral e o corredor central, numa perspectiva que, se houvesse necessidade, e o Porto está basculado, se houvesse necessidade de mudar o corredor, um dos médios do Porto, mais na lateral, Bruno Costa, por exemplo, acabava por fazer uma linha 3, e depois o Porto apresentava e desenvolvia o seu jogo. O Fama, sempre com uma linha de 5, muito também a reduzir a profundidade, até porque os jogadores do Porto são rápidos a atacar a profundidade, e o Porto depois, onde é que encontrava o Ourinho? Até porque o Fama apostava numa linha de 5-4-1, em que fazia descer os extremos, mas depois neste corredor, que é o espaço entre linhas, o Fama teve essa dificuldade. Tony Martínez muito colado à linha defensiva, Taremi também, porque depois parte daqui para uma dinâmica, quando os laterais se projetavam, e depois Luís Dias com Otávio sempre dentro, o Costa avançava com Uribe sempre neste corredor central, e depois os 2 centrais. Como é que isto funcionava depois? O Porto encontrava sempre soluções no corredor central, até porque nos lados estava mais fechado. Hoje João Mário teve mais dificuldade, até porque o Famalicão obrigou a essa dificuldade. E havia esta perspectiva de que o Porto, mesmo com meio campo a 2, não é? Mesmo com meio campo a 2, quando o Porto soltava Bruno Costa e Uribe e depois injetava Otávio, havia aqui sempre superioridade numérica por parte do Futebol Clube do Porto. Até porque depois os extremos estavam mais preocupados, os extremos do Famalicão, estavam mais preocupados com os corredores laterais, e depois o Porto aqui no meio conseguia a tal superioridade numérica. Onde aparecia aqui Taremi, ou seja, Taremi desce da posição, ocupa aqui um espaço entre linhas dado pela equipa de Famalicão, e o Porto conseguia ter bola e injetar bola através de passes para o espaço de Taremi. O que é que isto significa? Significa que Taremi é um jogador que recebe muito bem a bola entre linhas, e é um jogador que, quando se vira, e tem essa capacidade de ter os apoios certos, e depois quando se vira tem essa facilidade de injetar o último passe para que Tony Martínez, num espaço tão curto, consiga fazer movimentações curtas à procura das costas da linha do adversário. Facto é que a partir do minuto 27, 30, acontece que o Penetra depois vai saltar da posição e o próprio Penetra vai tentar anular esses espaços entre linhas. Claro que a linha de 4 fica um pouco mais coesa, vai obrigar depois o Famalicão a bascular, e quando a bola chegava ao corredor lateral, então Penetra depois era menino para se encostar à tal linha de 5 defensivamente. Mas bola no espaço, no corredor central, então Penetra saía um pouco da posição e tentava anular este espaço entre linhas. O problema é que o Fama tinha o PP e tinha o Tavares, o David Tavares, na perspectiva que era quase uma luta de titãs com Bruno Costa e Uribe. Só que depois aparece o caso Otávio. Que se o Fama tenta anular na referência ao homem o espaço entre linhas com Taremi, aparece depois o caso de Otávio, em que o Porto está numa construção quase a 3. Acho que é até o Bruno Costa que recebe aqui a bola. Acho que é o Bruno Costa. Em que, mais uma vez, mesmo na anulação do espaço central na referência ao homem, o Bruno Costa consegue ter sempre uma linha de passe através de Otávio no jogo entre linhas. Faz com que depois a bola seja injetada para Tony Martínez. O que é que faz? Bruno Costa até faz a tal linha 3, em que depois Otávio procura o espaço entre linhas, e o Bruno Costa faz um excelente passe para o Otávio, e o Otávio mais uma vez encontra a diagonal curtinha de Tony Martínez, em que ele faz o segundo golo. Portanto, o Porto acaba uma primeira parte numa exibição muito agradável frente ao Famalicão, num terreno muito difícil. E atenção que o Famalicão vinha de uma derrota frente à equipa do Passos de Ferreira, mas depois do intervalo, no início da segunda parte, o Porto continuava a ter o seu jogo, mas foi depois caindo um bocado em termos de exibição,
porque depois do outro lado o Fama começa a crescer. E essa grande diferença, ao longo do tempo, o Fama foi crescendo porque o Fama tinha que ir atrás do resultado, o Porto, em muitas situações, tinha que meter gelo no jogo, na perspectiva, ou marcava o terceiro golo e matava, ou o Fama, ao marcar, podia acordar o jogo, e através de uma bola parada, num canto curto, o Diogo faz um excelente cruzamento e vai aparecer o Richelli, o central, até acaba por fazer um bom golo numa zona menos protegida na linha defensiva do Futebol Clube do Porto. O que é que faz? O futebol acorda a equipa que marca o golo e estressa um pouco a equipa que está em vantagem, porque o 2-1 acaba por ser um resultado perigoso por fatores motivacionais por parte da equipa da casa. O Fama faz uma gestão inteligente. O Fama puxa para dentro de campo um jogador como o André Ricardo. Este jogador André Ricardo, que entrou no meio campo, é um jogador que tecnicamente é muito interessante e que foi à procura de preencher aquele corredor central que anteriormente não estava a ser preenchido. Até porque o David Tavares é um jogador de toque curto e o André Ricardo é um jogador de queimar linhas, e foi essa a substituição. Sai David Tavares e entra um jogador jovem, fresco, o André Ricardo. Nesta perspectiva há uma luta de bancos, não é? Até porque 5 minutos depois entra Sérgio Oliveira para o meio campo, numa altura em que o Porto precisava de mais presença física, mais frescura, e um jogador com maturidade, e Sérgio tem, para meter um bocado de gelo no jogo, até porque 2-1 estava a ser extremamente perigoso. Com estas substituições, acho que o Porto, mesmo com Manafá, e Manafá não estava a ser, e não é o jogador que o Futebol Clube do Porto precisa para o lado esquerdo, Sérgio Conceição fez entrar Zaido. Facto esse é que piorou, não só defensivamente como ofensivamente. Porto com bola, Zaido, no momento em que perde a bola, dá a transição para o Famalicão, que nessa transição até dá o gol do Fama, que é depois anulado pelo VAR. Claro que Francisco Conceição faz sentido entrar, leva-me a questionar o porquê de PP não entrar, até porque Luís Dias nem estava a fazer um jogo de desequilíbrios, e também Corona não entra, ou seja, parece-me que Corona é já uma carta fora do baralho para a sua venda até terminar o mercado. No cômputo geral, parece-me que o Porto, em grandes momentos da partida, foi superior. Mas a terminar o jogo, o Famalicão fez acreditar que poderia chegar ao empate e haver a divisão de pontos. Facto é que o Porto consegue os 3 pontos, muito importante, numa deslocação fora, num campo difícil, com muita matéria para discutir, comportamentos entre os dois bancos, comportamentos de Sérgio Conceição, o porquê desta gestão, o porquê do Porto de crescer muito na segunda parte e o crescimento do Famalicão. Há muitas questões que teriam que ser respondidas pelas pessoas envolventes. Eu apenas dou a minha opinião. Acho que o Porto fez um jogo pragmático até certo ponto e acho que o Porto poderia ter feito uma gestão muito mais interessante do que aquela que fez nos minutos finais da partida. Famalicão quis mais, foi uma equipa que caiu de pé, custou muito a derrota ao Famalicão, mas o jogo é este. O que fica para a história é a vitória do Porto, 3 pontos para Sérgio Conceição e 3 pontos para a equipa do Porto, e que vai certamente ajudar no processo de trabalho na próxima semana, porque trabalhar sobre vitórias é sempre mais fácil do que trabalhar sobre derrotas ou empates. Neste caso o Porto é uma equipa que luta para ser campeão nacional. Por isso, vamos ver, próximo jogo, se o Porto encontra a tal sustentabilidade em termos de qualidade, e ver esta reação do Famalicão, que é uma equipa que em 2 jogos tem 0 pontos, com muitas limitações no setor ofensivo. Só o tempo é que irá ditar o percurso destas 2 equipas.